Muito bom dia aos telespectadores da Orion TV. Eu sou Marcos Soares e estamos aqui no programa Palavra Viva e eu quero convidar você a uma reflexão nessa manhã sobre a Palavra de Deus. Eu sou diretor do Instituto Alvo de Formação e Treinamento de Pessoas e nós desenvolvemos lá ferramentas para evangelismo também. Um dos livros que nós publicamos é esse aqui, no qual eu vou basear hoje a nossa palavra, Como Resolver Seu Maior Problema. Um material que você pode adquirir pelo site ministerioalvo.com.br e utilizar no seu trabalho de evangelismo. Você provavelmente já ouviu e já não acredita nessa história, mas já ouviu a lenda do gênio da lâmpada. Você está caminhando por um lugar, por uma praia, e de repente você topa lá com uma lâmpada de louça, esfrega e sai o gênio. Antigamente eram 3 desejos, agora por causa da crise só um, mas ele te oferece a possibilidade de resolver um grande problema. Se você tivesse essa oportunidade hoje, o que é que você pediria? Qual é o grande problema que você gostaria de ver resolvido? Certamente haveria muitas coisas nobres, justas, corretas que você podia imaginar de resolver. Alguém talvez pediria a solução para o problema do seu aluguel, ou para trocar o seu carro, ou para arrumar um emprego melhor, ou até arrumar um emprego hoje em dia. Talvez outras pessoas poderiam pedir coisas que estão incomodando o seu coração, como a restauração do seu casamento, como a libertação de um filho das drogas, ou alguma coisa nesse sentido. O que, afinal de contas, seria o maior problema que você tem para resolver? A maioria de nós vai ficar restrito a questões do nosso dia a dia. E embora todos esses assuntos que nós citamos e outros que você poderia mencionar são legítimos, eu quero refletir com você para o fato de que nenhuma dessas coisas que nós citamos, ou qualquer outra que você pudesse citar em relação à sua vida nesse plano humano, é de fato o maior problema que você tem a resolver. Há alguma coisa mais grave, mais necessária do que isso. Nos anos 50, houve um psicólogo chamado Abraham Maslow que desenvolveu uma teoria, você talvez tenha ouvido falar sobre ela, uma vez que é muito popularizada hoje em dia nos cursos de liderança, de coaching e de comportamento humano. Ele propôs uma teoria que levou o seu nome, a teoria de Maslow, ou a teoria das necessidades de Maslow. Ele propunha que nós somos movidos por níveis de necessidade e que na medida que nós vamos resolvendo esses problemas mais básicos, nós vamos nos preocupando com questões mais importantes até que a gente chega à autorrealização. Então ele propôs que, em primeiro lugar, todo ser humano quer resolver suas necessidades fisiológicas, comer, beber, dormir, e precisamos dessas coisas antes de pensar em qualquer outra. Uma vez resolvido esse primeiro problema, nós vamos pensar em necessidades de segurança. Um outro nível é o nível da segurança, porque nós queremos manter aquilo que nós já conseguimos para a nossa existência poder continuar. Resolvido isso, nós sentimos, segundo Maslow, a necessidade social. Nós precisamos pertencer a um grupo, nós precisamos fazer parte de uma família, de um grupo de amigos, de uma sociedade, seja ela qual for. Quando a gente consegue isso, nós iríamos procurar a solução das necessidades de estima. A gente quer ser amado, a gente quer afeto, a gente quer que as pessoas gostem de nós e nós vamos buscar isso, apesar de já ter as outras resolvidas. E finalmente, quando tudo isso estiver ok, você vai procurar e vai buscar a autorrealização. Você quer deixar sua marca, você quer ser importante, ser útil, fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Segundo Maslow, quando você conseguir chegar no topo dessa pirâmide, você tem plenitude, você tem uma vida satisfeita e você vai conseguir se dar bem consigo mesmo, com os outros, e a sua vida vai ser um sucesso. Parece que alguma coisa nessa teoria tem razão, mas alguma coisa ficou de fora. Parece que nós não conseguimos... O Maslow não conseguiu dar resposta a todos os anseios do ser humano. E há 2 situações em que você percebe que alguma coisa ficou de fora e não nos contou algum aspecto importante da satisfação humana. Porque, em primeiro lugar, você deve ter encontrado pessoas que não têm todas as necessidades satisfeitas, mesmo as mais básicas, e ainda assim são plenas, ainda assim são felizes. Eu conheci pessoas, por exemplo, na África, que tiveram a sua família destruída pela guerra, passavam necessidades elementares, como falta de comida mesmo, mas mesmo assim tinham alguma coisa dentro de si que nada podia tirar. Então nem sempre o fato de você chegar à autorrealização torna você uma pessoa plena.
Por outro lado, todos nós conhecemos pessoas que têm de tudo. Não tem nenhum problema financeiro, têm todas as suas necessidades básicas satisfeitas, estão rodeadas de amigos, mas são profundamente infelizes. O que será que Maslow não nos contou? 3.000 anos antes de ele viver, um outro sábio chamado Salomão, o homem mais rico e mais sábio que já existiu, ele chegou a algumas conclusões que fazem a gente refletir um pouquinho na história das necessidades de Maslow. Ele era alguém que passou por todos os níveis de necessidades, ele era uma pessoa bem nascida, um príncipe, nasceu no palácio, não tinha problemas financeiros, ao contrário, ele recebeu uma herança muito boa de seu pai, o rei Davi. Depois ele conseguiu desenvolver isso e ainda ser mais rico do que seu próprio pai. Governou Israel numa época em que as coisas estavam tranquilas, não tinha guerras para enfrentar, não tinha inimigos externos e internos. Conseguiu realizar tudo, não tinha problema de estima, as pessoas do mundo inteiro vinham procurá-lo para ouvir o que ele tinha a dizer sobre as coisas. Realizou tudo o que ele quis, fez. Não houve projeto, ele escreveu um livro no fim da sua vida dizendo isso, não houve projeto que ele pensou em realizar, que ele não tenha realizado. E mesmo assim, sabe qual foi a conclusão a que ele chegou no fim de tudo isso? Ainda não existia a tal pirâmide, mas seria como se ele tivesse chegado ao topo da pirâmide de Maslow e tivesse concluído o seguinte: tudo é vaidade, tudo foi correr atrás do vento, não valeu a pena. Eu me esforcei a vida inteira para subir uma montanha íngreme, agarrando-me com as mãos, e quando eu cheguei lá percebi que eu tinha subido a montanha errada. Não valeu a pena. Ele resolveu, ele decidiu, ele concluiu que nada daquilo tinha valido de fato a pena. E aí ele concluiu e nos deixou registrado na palavra de Deus qual foi a sua conclusão. Ele escreveu nesse mesmo livro: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e até Ele colocou a eternidade no coração do homem. Nós somos seres transcendentes. Isso significa que nós fomos criados para viver para sempre e para nos relacionar com um Deus eterno. E quando essas coisas que nós sentimos, ou achamos que são necessidades, elas não acontecem do jeito que a gente imagina, a gente perde o propósito, a gente não consegue ver sentido na vida. Achamos que o problema está nas coisas que nós não conseguimos, quando na verdade o problema, a causa raiz, está no fato de que de alguma maneira nós nos desconectamos desse Deus eterno e aí a vida passa a não ter mais nenhum sentido. Qual seria a solução para isso? Como é que nós podemos sair dessa situação tão desesperadora e tão sem propósito que nós vivemos nos dias em que nós estamos experimentando? A Bíblia, a Palavra de Deus, esse livro que foi deixado para nós, é, na minha maneira de enxergar, a solução para essa questão que nós estamos propondo. O que é que será que Deus, o Criador do homem, tem para nos dizer? Eu sei, talvez você não acredite na Bíblia, talvez você entenda que a Bíblia é simplesmente um livro escrito por homens. O que não deixa de ser uma verdade, é fato que a Bíblia foi escrita por homens, e há uma razão para isso. Ela foi escrita por homens porque Deus queria se comunicar conosco, então ele usou homens para que nós pudéssemos entender o que ele estava dizendo. Mas nós entendemos, e aqueles que creem na Bíblia entendem isso, que a palavra de Deus, a Bíblia, foi escrita por homens que foram inspirados, guiados, conduzidos, movidos por Deus, de maneira a escrever para nós aquilo que revelava exatamente o coração de Deus. Por isso, mesmo que você não acredite na Bíblia, eu quero pedir que você reflita por alguns instantes sobre o que ela diz. E depois você vai ver se faz sentido ou não. A Bíblia fala algumas coisas sobre esse assunto que nós estamos refletindo, sobre o propósito da vida, sobre o sentido da nossa existência. E se você seguir o que ela diz, talvez você resolva o seu maior problema. Algumas informações que ela nos traz e que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina, a Bíblia afirma que nós somos pecadores. Não é por causa das coisas erradas que nós fazemos, mas a Bíblia diz que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados perfeitos, foram colocados num cenário perfeito e receberam de Deus uma ordem simples que deveria ser seguida para que eles continuassem o seu relacionamento com Ele. No momento em que eles resolveram cumprir a sua vontade própria e deixar a vontade de Deus de lado, o pecado entrou na cena. E daí por diante, todas as pessoas nasceram pecadoras. Não porque elas fazem coisas erradas, mas como eu disse, porque elas nasceram assim.
Alguém podia afirmar, mas assim então é uma desculpa para mim. Se eu nasci pecador, eu não sou responsável pelos meus atos. Acontece que seus atos, assim como os meus, os atos de todo ser humano, eles apenas demonstram, comprovam o fato de que Deus está certo quando diz que nós nascemos pecadores. Isso é muito simples. Não é só porque está escrito na Bíblia que você vai acreditar nisso. Há uma outra maneira de você provar isso de uma maneira muito simples. Você tem filhos, ou você conhece pessoas que têm filhos. Você já foi criança e você sabe que você não precisa ensinar aos seus filhos ou uma criança a fazer nada errado. É natural para eles. Nós não aprendemos com alguém a mentir, a enganar, a sermos egoístas. Isso é natural para nós. Nós temos que ensinar outras coisas, porque o contrário disso, o contrário à nossa natureza é o certo. Essa é a prova mais cabal de que nós somos de fato pecadores. Mas há uma consequência disso, e essa é a segunda informação que a palavra de Deus nos traz. A Bíblia nos ensina que por causa disso nós estamos separados de Deus. Esse é o sentido da morte, é isso que significa morte. Morte é separação. Há 3 níveis de separação que a Bíblia nos informa e que nós conhecemos. Em primeiro lugar, a morte física. Nós deixamos a nossa existência neste mundo quando o nosso corpo vai para o cemitério e se desfaz lá. Morte física, nós não nos acostumamos com ela e há uma razão para isso. Nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. Por isso nós nunca nos acostumamos à morte, nós não fomos feitos para isso. Mas a morte física é apenas uma das 3 mortes de que a Bíblia fala. A Bíblia também fala da morte espiritual, que é a nossa separação de Deus. Nós estamos com a nossa comunhão interrompida com Deus, porque Deus não pode tolerar o nosso pecado, não pode conviver com o nosso pecado e por isso o nosso pecado nos separa de Deus. A Bíblia explica isso de uma maneira muito clara em vários textos. Mas também fala de uma terceira morte, a morte eterna. A separação, o banimento permanente da presença de Deus para aqueles que, não tendo resolvido o problema do seu pecado, partem para a eternidade. Então nós somos pecadores, estamos separados de Deus por causa disso. Mas há ainda uma terceira coisa que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos fala que nós não temos como resolver esse problema sozinhos. Nós não temos recursos para resolver essa questão do pecado. Não há nada que nós possamos fazer, nem nossas boas ações, nem ser batizado, nem ser membro de uma igreja, nem ter uma religião, nem ler a Bíblia. Nada que a gente possa tentar fazer resolve o problema. Nós somos incapazes de dar solução ao problema do pecado. Felizmente, a história não acaba aí. A Bíblia fala outras coisas a respeito da nossa situação. Depois de expor a nossa situação de pecado, de separação de Deus e de incapacidade de nos salvar sozinhos, a Bíblia também, desde o começo, vai apontando para uma solução, um redentor, um salvador. E nós sabemos, pela palavra de Deus, que esse salvador é Jesus. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez carne e veio morar entre nós. Ele se fez um de nós, ele se tornou homem e veio até esse mundo. Ele nasceu de uma virgem, ele nunca pecou, nunca cometeu nenhum engano, nem na sua boca se achou alguma coisa errada. Por causa disso, ele era a pessoa única que poderia resolver a justiça, o problema da justiça de Deus contra o nosso pecado. Jesus Cristo vai até a cruz do Calvário e ele morre carregando sobre si os nossos pecados sobre aquela cruz. De tal maneira que agora nós podemos ter a salvação e a vida eterna e o cancelamento dos nossos pecados mediante aquilo que Jesus Cristo fez. Essa é a grande notícia do Evangelho. O nosso maior problema é que estamos separados de Deus. A grande solução e a grande notícia é que Jesus Cristo já veio para resolver isso, já pagou o preço do nosso pecado na cruz e agora pode oferecer perdão e vida eterna. Será que isso tudo já resolve o nosso problema? Na verdade, Jesus Cristo é a solução para esse grande dilema, para essa grande dificuldade, intransponível dificuldade que nós temos. Mas o fato dele ter vindo, dele ter morrido, dele ter sido sepultado e ressuscitado pelo nosso pecado, ainda não resolve o seu problema. A Bíblia fala também que nós precisamos de arrependimento e fé. Isso significa que nós precisamos mudar de ideia a respeito daquilo que nós pensamos sobre nós mesmos e sobre Deus, reconhecer que o que Ele fala sobre nós é verdade e pedir que aquele sacrifício de Jesus Cristo
que foi feita em nosso lugar, tenha valor para nós. Nós precisamos crer que o que Jesus Cristo fez é suficiente e que Ele, como diz a Bíblia, é poderoso para salvar aqueles que por Ele se chegam a Deus. Esse é o processo que nós chamamos de conversão. O arrependimento e a fé em Jesus Cristo significa que eu vou abandonar os meus recursos falhos, que não resolvem o meu problema para me fazer voltar a Deus, e vou confiar exclusivamente em Jesus Cristo. A grande pergunta é: você já fez isso? Você já tem a certeza do perdão dos seus pecados? Você já confessou diante de Deus que é um pecador e que precisa da salvação que há em Cristo Jesus? Você já entendeu o fato de que sozinho, por seus próprios esforços, você simplesmente não consegue? Esta é a solução para a causa raiz de todos os males que nós vivemos. Em especial, é a solução para o nosso grande problema, nossa falta de comunhão com Deus. Talvez você diga: mas eu concordo com tudo isso. Eu acredito em tudo isso. É verdade, a palavra de Deus diz isso mesmo. Mas qual é o valor que isso tem para você? Suponha que você tivesse uma grande dívida para ser paga, impossível de pagar, alguns milhões de reais, e você, mesmo que vivesse a sua vida inteira ou vivesse 10 vidas, você não conseguiria pagar. Então, alguém que tem muito dinheiro chega para você e diz assim: olha, eu posso pagar a sua conta. Eu tenho dinheiro lá no banco, eu posso pagar essa conta, quitar totalmente isso para você. O fato dele te dizer isso já pagaria a sua conta? Você sabe que não. Você precisaria ir até ele e reconhecer que, não podendo pagar a sua conta, precisa contar com os recursos que ele está lhe oferecendo. Enquanto você não for lá e não fizer a transferência da conta do banco dele para o seu banco, sua dívida continuará sem ser paga. Apesar de ter um recurso disponível, você continuará devendo. O que nós precisamos entender é que o recurso disponível para a nossa salvação já está lá. A cruz de Cristo, a obra que ele realizou lá, o fato de que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, garantem a quem quiser a possibilidade do perdão dos pecados e da vida eterna. Mas você precisa querer. Você precisa dizer a Deus que você reconhece isso e que você quer se apropriar disso. Talvez seja o momento de fazer isso. Você que nos ouve agora ao vivo, ou você que nos ouve pela internet, ou talvez está ouvindo essa gravação algum tempo depois, é a hora de você resolver o seu grande problema. Há recurso para isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu por nós, ressuscitou por nós e vive por nós. E Ele pode resolver o seu maior problema. Que você encontre essa resposta, que você encontre esta solução e que assim você passe a viver a sua vida com propósito, a sua vida com sentido, com a certeza do perdão dos pecados, a garantia da vida eterna e um futuro que só pode ser garantido por aquele que é o autor da vida. Um forte abraço e até a próxima.